tinha partilhado, já. Sim. Não partilhou conosco, então o colega está de férias, por isso que estamos assim, sem nenhum dado sobre isto aí. Ok, depois vamos... Mas não tem Ok. alguém... Quando fica de férias, peço para fazerem uma comunicação oficial. Porque o e-mail vai, não há comunicação, então assumimos que a pessoa recebeu. Pronto, mas começamos a usar as férias na quinta-feira da semana passada, então... Mas ok, pronto. Vamos Tá bom. fazer. Depois Ok. vamos conversar, não tem problema. Yeah. Tete, alguma dificuldade? Augusto, pode te ajudar? Não sei o que, é que está acontecendo com Tete. Também não sei dizer. Eu só tenho a apresentação anterior às correções da Mariam. Não sei que eles me enviem e eu posso compartilhar. Ou podemos Vamos fazer o inverter, seguinte, podemos começar com o trocar. Chimoio. Sim, podemos começar com o Chimoio, enquanto eles mandam a apresentação para si por e-mail, como é uma apresentação só de 5 minutos. Então, Esmildo, manda a sua apresentação para Augusto. Vamos começar com o Chimoio. Ele vai partilhar a apresentação. Pode ser? Ok. Chimoio, equipe de Chimoio, peço para fazerem a vossa apresentação. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Aqui Suzana, do Laboratório do Estado Provincial de Chimoio. Sim, Suzana, pode começar com a sua apresentação. Sim, então vamos seguir com a apresentação. Nosso tema é o fluxo de gestão de amostras. E, em primeiro lugar, dizer que o Laboratório de Biologia Molecular é um laboratório de referência na província de Manica. E é aqui onde se convergem todas as amostras que são referidas de todas as unidades sanitárias. E o transporte das amostras que são recebidas no laboratório é feito através de uma transportadora que é a... Então, em suma, de forma mais resumida, o que eu estava a explicar, que as amostras são colhidas nas unidades sanitárias e enviadas para o centro de convergência, que é o nosso laboratório. E no laboratório são recebidas, processadas, após o processamento são validados os resultados e enviados de volta para as unidades sanitárias correspondentes. Desculpa, Suzana, desculpa. Tete, peço para desligarem o vosso micro, tá? Criar muita interferência. Sim. Continuando, dizer que o nosso fluxo aqui de amostras de laboratório obedece 3 fases, que é a pré... É onde ocorre o processo de recepção, triagem, digitação, codificação e conservação das amostras. Na fase analítica, o processamento das amostras. E, finalmente, na fase pós-analítica, é feita a avaliação do resultado, notagem, interface, validação, impressão, protocolo e envio de resultados. E aqui queremos ilustrar algumas ferramentas que estão usadas ao longo da
Colega Suzana, desculpa, os teus colegas que estão ao redor, vocês estão a fazer muito barulho. Estamos a ouvir muito barulho do seu laboratório. Desculpa, doutora Otávio, eu acho que o barulho não deve ser daqui. Acho que é da Machava. Parece da Machava. Sim. Colegas, vamos desligar os nossos micros, por favor. Posso continuar? Pode continuar, desculpa, Suzana, pode continuar. Está desculpada. E estava eu a dizer que estamos a ilustrar algumas ferramentas que são usadas ao longo da testagem. E por fases, elas estão ilustradas por fase. Na fase pré-analítica temos estas, são formulário de recepção de amostras e formulário de rejeição, conservação de amostras e controle de temperatura ambiente, controle de temperatura do congelador e controle de temperatura da geleira. E temos formulário de critérios de rejeição, aceitação, desculpa, e rejeição de amostras. E o protocolo de segmento de amostras rejeitadas. Isso na sala de recepção de amostras. E para a fase analítica, temos como instrumentos e a folha de trabalho de amostras, a folha de trabalho de amostras para CV, desculpa, e a folha de trabalho de amostras para DPI. Temos o controle o formulário de controle de amostras descartadas. Temos o formulário de manutenção da cabine do fluxo e o controle de temperatura ambiente para a sala de pré-extração. Na fase ainda analítica, temos para a sala de amplificação, temos como formulário e manutenção do equipamento, temos o formulário do controle diário das corridas e repetições e controle de temperatura ambiente para a sala de amplificação, nesse caso. E na fase pós-analítica, temos também como formulários e formulário de lista de equipamentos usados durante a testagem de amostras de carga viral DPI. Temos o gráfico do Levin-Gene para carga viral e protocolo de envio de resultados. Então, estava ali a ilustrar, todos os formulários são usados a nível do laboratório para todas as fases. E aqui ilustramos os dois formulários, que é o controle diário de corridas e repetições, sendo que o tema de ênfase de hoje é o fluxo das repetições, de amostras por repetir. Então, estão aqui dois formulários que nós ilustramos, que é este primeiro, controle diário de corridas e repetições. Então, explicando aqui neste formulário, diariamente o que nós fazemos aqui, e logo depois do processamento das amostras, no dia seguinte o colega entra, primeiro faz a impressão de resultados, depois da impressão dos resultados, o colega preenche este formulário que é o de controle diário de corridas e repetições. Então, aqui colocamos o tipo de análise que foi feito, se é carga viral ou DPI, o número de amostras analisadas no dia, carga viral ou DPI, o número de controlos, também para os dois exames e total de análises realizadas no dia para a carga viral, tanto DPI. Finalmente, o número de amostras por repetir. Dizer que aqui neste formulário só colocamos o número de amostras por repetir. Ilustramos aqui os códigos ou PCVs que irão repetir-se. Razão pela qual temos outro formulário e de lado, este que é a ficha de registro do uso e limpeza de equipamentos. Então, esta ficha, ela, no final,
ela é anexada com os resultados. E aqui, nesta ficha, só queria mostrar aqui, há uma área aqui que vem, que colocamos aqui o intervalo das amostras processadas durante o dia e assina também a pessoa que processou. Então, cá para baixo, temos amostras por repetir. Aqui é onde ilustramos os códigos das amostras que falharam e que devem ser repetidas. Era para só ilustrarmos para ser um pouco mais claro. Que aqui nesses dois formulários, ele só diz quantas amostras falharam para o carga viral de EPI e este outro, ele já ilustra os códigos das amostras que falharam. E seguindo ainda a nossa apresentação, ainda na fase analítica, dizer que as amostras são processadas e após o processamento, esperamos logicamente aqui dois resultados, o válido e o resultado inválido. Neste caso, quando o resultado é válido, aqui, protocolamos os resultados e enviamos à unidade sanitária. Para casos de corridas ou amostras inválidas, o que fazemos é comunicar sobre a falha da corrida. E só para dar um pouco mais de atenção aqui, comunicar e dizer que o nosso laboratório seguimos o fluxo unidirecional e temos duas salas de processamento das amostras, a extração e a sala de amplificação. Neste caso, o colega que está na sala da amplificação, ele comunica sobre a falha das amostras ao colega que está na sala de extração, para a posterior localização das amostras e repetir já a corrida em causa ou amostra, se for o caso. Então, depois da amostra ser repetida, se o resultado é válido, ele é enviado, é protocolado e enviado à unidade sanitária. E temos aqui como critérios que usamos para repetição das amostras. Temos aqui controles inválidos. Temos, no caso da falha do controle interno da amostra, os controles estão fora do limite, no gráfico de Levengene. E temos amostras com problemas, neste caso, amostras que apresentam coágulos, volume incorreto e mais. E temos falhas do próprio equipamento. Então, esses são critérios que nós usamos para poder repetir as nossas amostras. E finalmente temos nossos desafios. O primeiro desafio, diminuir as repetições que têm origem em falhas técnicas, garantir o registro consistente das amostras ocorridas por repetir no respectivo formulário. Assegurar que as amostras não sejam descartadas antes da corrida de repetição. E, por último, priorizar a testagem das amostras por repetir para evitar subida do TRL. E, Maitabas. Obrigada, Suzana. Obrigada, equipe do laboratório, pela apresentação. Se todos estiverem de acordo, podemos seguir a apresentação de TET. Depois, no final, vamos fazer perguntas em relação às perguntas. Vamos dar nossas sugestões em relação àquilo que foram as duas apresentações. Pode ser, colegas? Sim. Ok. TET,
Sim, sim, pode ser. Sim, boa tarde. É, Augusto, peço a apresentação. Sim, mais uma vez, boa tarde. Aqui sobre a gestão de amor. Vou começar aqui mostrando aquilo que é a nossa banda baixa. Osmildo, tudo bem? Osmildo, Sim, sim, tudo. eu fiz confusão. Yeah. Só para garantir, não fiz confusão com as versões. Pode rapidamente ver se é essa versão. Sim, sim, é essa. É essa. Ok. Desculpa. Ok. Sim. Então, slide a seguir. Sim. Vou começar aqui mostrando aquilo que é a nossa banda baixa para melhor identificar como é o nosso fluxo. Né? Então, nós vamos aqui, essa é a nossa banda baixa. A seguir. A seguir. Augusto. Acho que o Ismildo está com problemas de som. O som ou ruído, ou rede, sei lá. Osmildo, acho que estás longe do microfone. Acho que estás longe do microfone. Aproxima-se do microfone. Já você, talvez seja a rede mesmo. Alô? Consegue me ouvir agora? Consegue me Ismildo, ouvir? estás a usar Não. computador Muito com ou... cortes. Nossa, Tenta, computador. sim, mas tenta entrar também do telefone. Às vezes no telefone tem melhor qualidade. E deixa a apresentação no computador. Tenta entrar do telefone. Tá bom. Acontece problemas técnicos. No ano passado, nós tivemos um apagão. Enquanto o Ismildo tenta, não sei, colega Nália, não sei se estás aí, não sei se podias aproveitar o momento para deixar aqui algumas recomendações daquilo que fomos falando, não é? Enquanto tentamos estabelecer a conexão com o TET. Nália, estás aí?
Vamos esperar mais 5 minutos, colegas, né? Para ver se conseguimos voltar com o TET. Se não, vamos ter que continuar com a nossa sessão. Só 5 minutos, TET. Para ver se conseguimos voltar com o TET. Sim, sim. Mais uma vez, boa tarde. Aqui, TET. Alô, Otávio? Sim, estamos a ouvir, Ismir. Temos Sim, pouco TET. tempo. 6 minutos a sua apresentação. Estamos com pouco tempo. Pode continuar. Alô, Tete. Tete. Ou estamos mal com a internet? Alô? Sim, Tete, estamos à vossa espera. Estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Sim, então, nós agora, neste momento, no setor, nós estamos a processar também as amostras de ouvido. Como ilustra a legenda do nosso fluxo, o azul que mostra o fluxo de amostras, enquanto que amarelo ilustra o fluxo de amostras de Covid. Então, nesse momento, está a usar a cabine de segurança do setor de biologia molecular para a preparação das amostras de Covid. Então, o verde é o fluxo de consumíveis, enquanto o vermelho é a saída de resultados. Sim? Alô, Augusto? Sim, a seguir. Esse aqui é o nosso fluxograma de resultados, que é das unidades sanitárias, ponto de convergência do distrito, e aqui na referência a nível da província. Dizer que a nível da cidade de Tete, as amostras não passam do ponto de convergência, porque vem das unidades sanitárias da direita de Tete. Mas ao nível de todos os outros distritos, o fluxo tem um ponto de convergência. Seguir. Augusto? Sim. Então, aqui nós temos aqui uma ilustração de são as principais planilhas que nós usamos para segmento das amostras. Essas são as planilhas só para segmento das amostras, são as principais. Nesse caso, nós temos aqui os livros de registro, temos o protocolo de resultado, de rejeição de amostra, a planilha de rejeição, acompanhamento da amostra, também a planilha de controle de ziplocs. De referir que no controle de ziplocs, nós organizamos as amostras triadas em 21, 22, dependendo do teste, e colocamos lá o número de ziploc para podermos controlar cada passo em termos do código que nós vamos lá encontrar. Temos a seguir as planilhas. Augusto? Sim, então, essa aqui é a nossa planilha com critérios de rejeição das amostras. Então, nós, segundo esse critério, é que nós fazemos isso tudo, fazemos materiais. Logo que nós recebemos as amostras, codificamos, nesse caso, lançamos no livro o número da amostra que entra, fazemos a triagem segundo esses critérios aqui. A seguir. Sim, essas são as principais planilhas que nós usamos. Temos aqui a planilha de rejeição de amostras, do lado esquerdo, onde todas as amostras que são rejeitadas, dependendo do tipo, porque aqui em cima temos a parte de tudo da amostra. Então, nós colocamos aqui carga viral ou DRI, e aqui nós enumeramos todas aquelas amostras que são rejeitadas. E temos a planilha a seguir, onde nós temos a monitoria das amostras necessárias.
cada planilha dessa é para um ziploc, significa o número de ziploc que corresponde ao número das amostras que vão entrar em cada rack. Então, aqui temos o local de códigos, nós colocamos todos os códigos de cada amostra, nesse caso, que corresponde a 21 ou 22 amostras, dependendo do teste. Temos a data de armazenamento, o técnico que vai fazer o armazenamento, temos a data de processamento, o técnico, a data de armazenamento, data de descarga. Então, é com essa planilha que fazemos um segmento. Significa, se cada amostra falha, então aqui também vai ter a parte da data de descarte, vai ser diferente das amostras que vão ser processadas naquele período. A seguir, Augusto? Sim, então, segundo a nossa planta baixa, nós temos agora a área de frios. Na área de frios, nós, para segmento das amostras, temos duas principais planilhas, que são a planilha de amostras codificadas e amostras não codificadas. Quando são amostras codificadas, vai para o sistema da Isalab, onde nós codificamos e levamos essas amostras para o sistema de armazenamento. Agora, para amostras não codificadas, o frio é quando nós temos muitas amostras, muita demanda, e nós não conseguimos inserir todas no sistema da Isalab. Nós sempre fazemos a triagem, e depois da triagem nós controlamos essas amostras já no congelador. Então, e temos depois de seguir, depois de triadas, levamos as amostras à sala de registração, onde lá fazemos a folha de serviço, temos também o registro de acompanhamento das políticas. A seguir, vou mostrar aqui que são as planilhas que nós usamos para essas atividades. Temos aqui as duas planilhas. Do lado esquerdo temos as amostras não codificadas. Essas amostras não codificadas são todas aquelas que já foram triadas, mas ainda não passaram para o sistema de inserção do Isalab. Então, não tem código ainda. Então, nós organizamos em amostras em ziplocs e damos essa planilha para o controle dessas amostras. Então, se que nós formos a colocar a amostra lá, nós vamos fazendo aquilo que são a altimetria nesse caso. Então, as amostras nos ajudam muito a sabermos se nós precisamos de aumentar o turno ou não. E temos aqui do lado direito, onde temos controle de amostras codificadas. São todas aquelas amostras que são codificadas, já passaram do sistema das alianças que vão direto para a sala de pré-extração. Do momento, nós não vamos levar amostras nem para não codificadas, nem as codificadas para o congelador, porque todas as amostras que entram são triadas e vão direto para a sala de pré-extração. Né? Então, sempre que nós tivermos acúmulos, então nós usamos essas amostras para levar para a conservação. Neste momento, nós estamos a levar todas as amostras para a sala do corpo, porque estamos a processar todas as amostras no mesmo dia. A seguir. Sim, então, na sala de prestação, nós fazemos uma folha de serviço. Começam, nós colocamos o tipo de teste no cabeçalho, né? O ziploc, aí nós colocamos o número, o código, nesse caso, que é o número, e temos a RAID. Organizamos as amostras de 24, em posições de 24, e colocamos lá as etiquetas de compatibilidade. Então, esse é o processo da pessoa que corta e adapta. Essa foi o serviço que nós levamos para o equipamento para inserção. Sim, então, nessa planilha aqui, nós usamos essa planilha tanto na sala de prestação, e também na saída dos resultados para validação. Nessa planilha aqui, nós temos, parece um código não só bem visível, mas temos aqui no canto esquerdo, temos a parte de intervalo das amostras. Todas aquelas amostras processadas, nós colocamos um intervalo. A primeira amostra e a última, todas as são processadas, e temos a seguir temos as amostras a repetir. Se é uma rack inteira para repetir, então nós colocamos o intervalo da rack. Mas se for só a amostra, só colocamos o código. E temos a seguir o local, nós colocamos o responsável pelo processamento dessas amostras de repetição. Nas amostras de repetição, na verdade,
o responsável é todo aquele que está naquele dia na sala de extração. Ele que é o responsável, ele que tem que tirar as amostras, levar para os códigos. Nesse caso, devem ser repetidos até a universidade. Os equipamentos que nós usamos, se precisa de desinfecção ou não, e temos também a parte de incubação do lado direito, temos aqui o tempo de incubação de cada rack. Então, cada rack que nós vamos colocar naquele dia, nós colocamos aqui a hora de início e a hora de fim da incubação nesse caso. Então, na saída do resultado, se for para a carga viral, nós juntamos essa planilha na mostra de carga viral do DPI. Então, fizemos em planilhas separadas. Para a carga de carga viral, então, nós, após a seleção dos resultados no equipamento, então nós inserimos no gráfico de level games. Então, inserimos as corridas, os controles, e depois aceitamos essa corrida. A seguir, então, nós temos aqui a sala de extração, né? Obviamente, o processamento, a criação de corridas, após isso, nós fazemos o lançamento dos dados, principalmente para a casa de carência. Após o lançamento de evidência, aquela corrida que nós tiver dentro dos limites estabelecidos, essa nós repetimos. Abrimos uma nova conformidade se for uma corrida. Então, abrimos uma nova conformidade e repetimos. Após isso, nós levamos essas amostras, aliás, os resultados, para a validação na sala de dados e protocolamos as amostras, os resultados que chegam à unidade sanitária. A seguir, vou mostrar as planilhas que nós usamos. Então, aqui nós temos o gráfico de level. Nós fazemos esse acompanhamento a cada corrida. Então, diariamente nós fazemos a inserção dos dados no gráfico e essa aqui é uma planilha mensal, né? O que vale aqui, exemplo, para os controles, nós temos 97 corridas. É um exemplo que só trouxe, que foi o gráfico do mês de junho. Esse caso, nós, as primeiras 20 corridas, nós não fazemos nenhuma variação, porque as primeiras 20 corridas nós usamos para determinarmos os limites. Então, as corridas subsequentes, a partir de 21 corridas para frente, então, todas essas amostras desse intervalo, o que estiver fora dos limites, então, essa corrida nós repetimos. Qualquer dos controles, pode ser o alto, pode ser o baixo. Então, nós sempre repetimos a corrida. Temos também a parte de comentários, aqui por baixo. Esse comentário nós fazemos só no final de cada mês. Então, a cada dia 21, nós fazemos a análise crítica de todos os nossos indicadores de qualidade ao nível do setor. Então, esse gráfico é um exemplo daquilo que nós fazemos diariamente após o processamento de cada corrida. A seguir. Então, após a aceitação da corrida ser inserida no gráfico de level e a corrida estiver pronta, aprovada nesse caso, então nós preenchemos este formulário. Esse formulário sempre preenchemos. Mesmo se uma corrida não tiver passada, nós colocamos e temos aqui o canto em que nós colocamos os resultados. Se for uma corrida, por exemplo, que controle, então, no lugar do controle, em vez de vir aqui o numérico, temos a parte por baixo dos comentários, nós comentamos o tipo de edição e essa corrida tem que ser repetida. Se for o caso de uma amostra, então nós colocamos aqui por baixo nos comentários, por repetir a amostra X, só colocamos o código. Daí que o colega que estiver a fazer a validação, também tem que prestar atenção, também ir para lá, certificar que aquela amostra, na verdade, saiu para o processamento. Temos aqui a parte dos controles, que a pessoa que vai fazer a validação tem que ser diferente de todas as pessoas que estão aqui por cima, onde veio o técnico, nós colocamos as iniciais,
né? Temos a data da preparação da amostra, que é o corte, nesse caso, edição, temos a parte de amplificação e impressão de resultados, né? Então, temos a pessoa diferente que vai fazer a validação e assinamos aqui no canto. Então, todas as corridas que forem falhar, nós preenchemos aqui no comentário e preenchemos também naquele formulário que eu anteriormente havia partilhado, que aquele começo da prestação e faz o acompanhamento de toda a corrida que ia sair. Então, no final, nós anexamos essa planilha, aquela planilha que eu partilhei, que nós começamos na prestação, e anexamos junto com as corridas diariamente. E assim nós fazemos o segmento destas amostras. A seguir. Sim, então aqui temos a parte de constrangimento, principalmente no segmento das amostras. Em algum momento podem demorar as amostras no processamento devido à conexão com os dados da link, porque muitas vezes nós temos que ligar para os dados da link para eles conectarem os modems, porque eles muitas das vezes, quando eles inserem, eles acabam tirando coisas antes de nós vermos aqui no e outro constrangimento também que nós temos que é a falta de telefone. Muitas vezes essa comunicação com as periferias é mesmo a custo próprio. Augusto. Então, melhorar a comunicação, na verdade, com as unidades sanitárias e melhorar também o segmento de resultados críticos. De referir que a parte de resultados críticos, tínhamos inúmeras dificuldades de como fazer as amostras remontantes e depois protocolar de novo os resultados críticos que são tantos, então achamos melhor, fizemos uma avaliação em que agora nós estamos a enviar os resultados por e-mail. Fazemos diariamente os resultados validados e também vamos incluir também os médicos chefes digitais. Mas, por enquanto, é uma iniciativa que começou ainda essa semana, já vínhamos com uma proposta e já fomos autorizados, então começou ontem, nesse caso, assim nós vamos enviar os resultados para as unidades sanitárias, principalmente para os distritos, eles que vão e depois o físico que vai estar físico leva o seu tempo. Então, nós mandamos os resultados desse segmento também que nós estamos a fazer agora, mas ainda vamos melhorar, vamos desenhar outros condutores para ver como nós podemos ultrapassar esse aspecto. E muito obrigado. Obrigada, Esmildo. Obrigada, equipe de TET. Bem, só temos 29 minutos. Vou abrir aquilo que são a sessão de perguntas, sugestões, 10 minutos apenas. Então, quem tiver alguma pergunta, peço que levante a mão, só vamos ter 10 minutos. Olá, doutora Otávia. Doutora Otávia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado pelas apresentações. Eu tenho uma questão para os colegas de Chimoio. Falaram em relação às amostras que falham, mas eu não percebi, não sei se ele falou ou não, quanto tempo leva para processar as amostras falhadas? Um dia ou no mesmo dia? Então, se era bom para conseguir
porque se são amostras que entraram na bancada no mesmo dia, depois falharam, não pode levar mais de 1 dia, 2 dias, ficam pendentes, depois torna um pouco complicado. E tenho uma sugestão para os colegas do laboratório de TT. Há um slide que eu vi em relação à impressão de resultado, depois plotagem de resultados de controle. Eu sugeria que primeiro deve plotar os resultados no LJ, se aqueles intervalos aceitos ou os 3 SD que foram definidos pelo laboratório estarem dentro e que pode posterior imprimir o resultado. Imagina, imprime primeiro, depois vão plotar no LJ. Se os controles os controles saírem fora enquanto já imprimiram, é um desperdício de toner, de papel, whatever, muita coisa. Então, sugeria primeiro plotar, se estão dentro, depois imprimir e enviar os resultados às unidades sanitárias. E também mostraram um formulário em relação à limpeza, desinfecção de cabine. Pronto, né? Nossa experiência pode ser que cabines são diferentes. Também é importante naquele formulário que podia acrescentar, para além de desinfecção, a verificação do fluxo de ar, inflow, downflow. Tem parâmetros, depende de cada cabine que estão sendo usado. Essa era a minha sugestão. Muito obrigado, doutora Otávia. Obrigada, Paulo. Não sei se tem mais algum colega que queira fazer alguma pergunta. Depois os laboratórios vão responder no fim. Boa tarde. Boa tarde. Sim, Gemacam, o laboratório Gemacam. Sim. Alô? Sim, estamos a ouvir. Pode fazer a pergunta. Sim, queria parabenizar o colega de TT pela apresentação, mas tenho uma dúvida. E o de Chimoio não quer parabenizar? Brincadeira, pode continuar. Yeah. Sim, eu queria saber como é que fazem o armazenamento das amostras tratadas. Se é no frio ou se é temperatura ambiente? E quanto tempo permanecem armazenadas? Obrigada, colega. Tem alguém que quer fazer mais perguntas? Não vejo nenhuma mão levantada. Mariamo, estou a ver sua mão. Sim, boa tarde. Parabéns aos apresentadores, aos laboratórios todos, não é? Mas as minhas perguntas são simples. A primeira vai para Chimoio. Eu gostaria de saber quem repete as amostras ocorridas inválidas, porque não ficou claro. Nem pergunto isso porque alguns laboratórios dizem que o dono da corrida é que tem que repetir as amostras. Isso faz com que as amostras fiquem muito tempo, às vezes, à espera do dono para repetir. Então, gostaria de saber para eles quem que faz as repetições das amostras que não correram bem e quem que controla isso. E gostei do fato deles terem critérios que se chamam de critérios de repetição de corridas. Gostei daquele resumo, mas gostaria também de perceber essa parte que eu já fiz. Em relação à TET, também parabenizar. E gostaria também de saber se ainda usam aquela planilha que colocam os códigos daquela forma, digamos, aquela que parece mais manual, que é folha A4, que põe low positive control, high positive control, negative control, depois começam a colocar os códigos, sem pôr os retângulos de cada posição da REC. Não sei se conseguem ver, porque costumamos aconselhar que coloquem as posições como se fosse uma planilha fixa em que posição 1 a 24 já se sabe como é que vai ser a sequência de colagem dos códigos de barras, em vez de estar só uma folha A4 e supor que cada um pode colar ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, se as posições não estiverem indicadas. E também gostaria de perguntar até quem que controla as repetições. Vi que tem planilhas, não digo só em termos de planilhas, digo se realmente há amostras que não foram processadas, depois de passar por esse processo todo bem organizado que eles têm,
se há alguém que ainda olha se alguma coisa falhou, né? Se algumas amostras ainda não foram processadas. E, de um modo geral, também gostaria de saber se os laboratórios priorizam os bebês, as mulheres grávidas, os bebês, quer dizer, crianças, mulheres grávidas e latentes para a testagem de carga viral. Se não, é para pensarmos nisso, porque já é momento de estarmos a implementar. Obrigada. Ok, obrigada, Maria. Então, vamos fechar a sessão de perguntas com Nália e Norbibi. Depois os laboratórios vão poder responder. Sei que podem vir muitas perguntas, mas acredito eu que nós temos contato dos nossos colegas, podemos, numa outra oportunidade, fazer as perguntas por causa da gestão do tempo mesmo. Nália, depois Norbibi, depois os laboratórios vão responder. Sim, Nália, estamos à espera. Acho que a colega Nália está com algum problema. Norbibi, pode estar a fazer a sua pergunta. Bom, obrigada, Otávia. É assim, na verdade não é pergunta, é com relação ao comentário, sugestão de Shockware, em que não devem imprimir os resultados, primeiro devem plotar no gráfico de Levy-Jennings. Então eu pergunto, como é que ele chega a ter os valores dos controles para plotar no gráfico de Levy-Jennings? Ele escreve num papel e depois vai para lá. E depois que evidências ele tem de que estava fora dos limites. Então, eu não iria recomendar esta prática e, portanto, a primeira avaliação que nós fazemos é mesmo a nível do equipamento, ver se os controles passaram. Se os controles passaram, a gente tem que imprimir os resultados. E só vai saber, de facto, lá, quando estiver junto à planilha, a plotar estes valores. E estes resultados não devem ser omitidos, deve-se escrever uma nota nos resultados que estiveram fora e há necessidade de repetição. Então, é uma forma de nós também monitorarmos todo este processo, porque se nós não imprimimos, depois já não temos evidências, corremos o risco de também não ter o controle de repetições. Então, eu não iria recomendar esta prática. Devemos imprimir todos os resultados, levar para plotar, se falhou, escrevermos no próprio relatório, na própria folha dos resultados, que estiveram fora dos limites aceitáveis, e arquivar isto, porque de certa forma são registros que o laboratório deve manter, está bem? Obrigada, era só isto. Obrigada, Norbibi. Então, fica a informação para os colegas. Vamos começar com o Chimoio. Chimoio tem 2 minutos apenas para poder responder aquilo que foram as inquietações. Sim? Otávia, há uma pergunta, Sim, há 2 perguntas. sim. Uma é do Dream Maputo e também do PIND. Se fazemos agora a sessão. Sim, deixa os colegas responderem, né? Depois podemos atacar essas 2. Como são 2 só. Foram muitas perguntas, foram feitas. Ok. Pode ser? Ok. Sim. Chimoio, pode responder. 2 minutos só. Boa tarde, colegas, mais uma vez. Sim, respondendo à primeira questão, de quanto tempo levam as amostras por repetir? E dizer que as amostras por repetir, aliás, as amostras falhadas devem ser repetidas de imediato. É o que acontece. Então, o colega notificou lá da amplificação que as amostras falharam, ele imediatamente tem que comunicar ao colega da sala da extração e ali, da pré-extração, e localizam-se as amostras e repetem-se imediatamente. Então, relacionada a esta questão é a segunda. Quem deve repetir as amostras falhadas? Geralmente, e dizer que as amostras não têm dono, e aqui o que nós fazemos aqui no nosso setor de laboratório é
a responsabilidade é da equipe que está na escala de processamento do dia. Então, falhou a amostra, quem processou foi Suzana, a PUSPA que está naquele dia na sala de processamento, ela é também responsável de fazer andar o processo da repetição das amostras. Então, todos nós somos responsáveis por velar essas amostras a serem repetidas. Obrigado. É tudo. Tete, por favor, 2 minutos. Sim, mais uma vez, boa tarde. Sim, começando com as questões, as sugestões, nesse caso do colega de Camelo. Sim, já foi ultrapassada a parte de resultados de gráfico de Levy James, pela PPT, sim. E acerca de formulário de desinfecção de bancada, na verdade, nós não partilhamos nenhum formulário de desinfecção de bancadas, não, de cabine, não partilhamos nenhum formulário. A única coisa que nós partilhamos é o segmento de todos os equipamentos que acompanham a corrida. Né? E nós fazemos isso sempre para sabermos se, na verdade, foi feita a desinfecção ou não. Temos uma planilha separada aqui de desinfecção de cabine, e lá já existem essas particularidades de ar circulante, então já tem essas particularidades. E a seguir, em termos de tempo de armazenamento das amostras, a temperatura, todas as amostras que entram são triadas, vão direto para a sala de prestação. Então, só quando nós tivermos amostras em acúmulo, aí sim nós levamos as amostras para o congelador, mas levamos as amostras direto para a sala de prestação. Mas aquelas amostras, depois de processadas, aí sim voltam para o congelador para serem armazenadas até a saída do resultado. E para caso de folha de serviço, sim, doutora Mariamo, nós as folhas ainda fazemos a planilha de folha A4, mas com a sugestão vamos desenhar aqui, fazermos um projeto e vamos melhorar nesse aspecto. E a parte de supervisão das corridas de repetição, logo após a retirada das amostras, nesse caso que devem ser repetidas, pelo técnico que está na extração naquele dia, ele faz o seguimento, mas a verificação é feita já no dia seguinte, nas corridas todas, da pessoa que vai estar a validar. Ele é responsável pela verificação de todas aquelas corridas que falharam no dia anterior. Então, sempre nós fazemos esse segmento, comparamos as corridas do dia anterior, se tinha repetição ou não, e se foram repetidas no dia seguinte. E todas as amostras de repetição entram nas raias a seguir logo no dia, né, que é encontrado essas amostras. Então, nós fazemos essa revisão. Agora, em termos de... É tudo. Obrigado. Ok, obrigado, Tete. Então, temos 2 perguntas de insistência. Mariamo. Augusto, desculpe, é Augusto que tem as perguntas. 1 minuto. Posso falar só, Martins? Sim, Martins pode falar, mas 1 minuto, peço que seja rápido. Depois, Augusto, penso... ok. É o Pinde ou é Martins? Martins pode falar, sim. Vamos usar o computador do Pinde, mas ele é laboratório de Napoleão. Sim, eu tenho umas 2 questões. Uma está relacionada com a impressão dos resultados antes de plotar o gráfico. Nós, pela explicação da NURBB, nós achamos que isso não é prático, não é? Pela experiência que a gente tem, porque se nós formos a imprimir os resultados lá no aparelho, significa automaticamente que todos os resultados vão passar para o sistema, para nós que temos o DAISA, né? Então, se os resultados passam para o sistema e depois vamos continuamos a mesma corrida, ali pode haver resultados diferentes. Podemos ter, por exemplo, uma amostra que era indetetável, há de aparecer com número, né?
vai quantificar. Então, isso significa que serão 2 resultados sobrepostos. E aí pode haver um problema. Você primeiro tem que deletar, depois daí é que você tem que, talvez, introduzir os resultados. Nós achamos que isso será muito trabalhoso se for a seguir essa sequência. Então, nós achamos que não é tão prático. E outra questão está relacionada com como fazer com as falhas. A experiência do laboratório de Nampula, nós temos na nossa escala, temos um dia, um indivíduo, ou cada dia tem um indivíduo responsável pela impressão daqueles resultados. Depois de imprimir, tem que selecionar os erros, as corridas que falharam, ou as amostras que falharam, imprimir aquela etiqueta e ir entregar os colegas que estavam a trabalhar naquele dia para processar as amostras. Eram essas 2 questões que eu tinha. Muito obrigado. Obrigado, Martins. Não sei, Augusto, qual era outro... Era Dream Maputo, né? Era Dream Maputo, sim. Sim, sim. Colegas, vamos ficar para outras oportunidades, o tempo. Sim, Dream Maputo pode... Dream Maputo, a questão era realmente essa sobre os conteúdos da plotagem e a começou agora a não fazer o release automático. Então, talvez tenha que ver com o pessoal do DEF. Yolanda, estamos a ouvi-la mal? Talvez é por causa de máscara, não sei. Eu dizia que para o release do aparelho tem como controlar essa questão, porque com o DASA pode-se configurar para não se fazer o release automático. Eu concordo com o que a Nurbibi disse, e aquelas planilhas que falham também é uma evidência na abertura de não conformidades. Pode anexar como uma evidência, porque sempre que falha acima de 3 desvios padrões, tem que se fazer segmento e análise das causas. Então, se o problema é o release, pode-se programar o equipamento para não fazer o release automático, fazer-se só depois de validar o controle, ver se está tudo bem e ir fazer o release, e não fazer o release automático no equipamento. Ok, obrigada. Dream Maputo, vejo que os 2 laboratórios não eram perguntas direcionadas, mas sim eram sugestões, não é? Vi um laboratório com uma mão levantada, não sei, para podermos fechar. Há um laboratório que tinha uma insistência. Tem um Dell, não sei. Sim. Sim, boa tarde. Sim. Sim. Eu não sei se o aceitar estava a falar de tipo validar no próprio sistema. Aliás, a impressão está a falar de aceitar, porque o que acontece conosco, nós primeiro realmente identificamos a RAC e passamos num papel. Nós não imprimimos agora por causa de contenção de material. Então, nós passamos os controles mediante a RAC, colocamos no gráfico LJ. Uma vez passado no gráfico, é que nós lá vamos aceitar. Agora, eu não sei se isso seria prático, porque toda a RAC que tem um controle acima daquilo que é o desejado, nós automaticamente rejeitamos, o aparelho imprime, e esta impressão nos garante como uma prova que houve algo anormal. Então, em algum momento, nós paramos de imprimir só para passar os controles, principalmente mesmo por causa de recursos. Agora, não sei se estamos a errar, não sei, mas hoje nós achamos que assim é prático para nós. Ok. Obrigada, colega, pela sua análise, ponto de vista. Estou a ver que este tema desta semana requer muita discussão. Então, vou dar aquilo que é palavra ao nível central, não é? Temos aqui os nossos mentores, não é? 1 minuto cada, para poder falar em relação à vossa apresentação, não é? A apresentação dos laboratórios, algumas sugestões. Depois, vou dar aquilo que são os comentários do DESEN em relação àquilo que foi a vossa apresentação e quais são os próximos passos. Então, Augusto, Mariam, Otávia. Sim?
Temos uma apresentação da NURBB agora. Sim, a NURBB pode falar no fim. Não, a NURBB pode falar. Ela tem uma apresentação em PowerPoint para fazer agora. De quantos minutos, bebê? São 2. Otávio. Sim. Não sei se eu tenho uma questão. É que eu tinha a minha mão levantada, depois a internet aqui no INSS está muito... já caí acho que umas 10 vezes e voltei a entrar, não sei. Era em relação à gestão para os laboratórios que fizeram a apresentação. Não sei se eles apresentaram, porque eu também não acompanhei muito bem a apresentação, uma vez que estava sempre a cair, mas eu queria saber, em relação ao tema discutido, que é a gestão de amostras, como é feito o mapeamento das amostras nos congeladores? Se fazem, como é feito? Primeira questão. Segunda questão, como é que é o procedimento interno do laboratório em relação ao descarte de amostras e armazenamento de amostras e por quanto tempo eles armazenam as amostras? Uma vez também falar de gestão de amostras, então eu queria saber como é que é feito isso e como é que é feito o descarte, por quanto tempo armazenam, se existe um POP já estabelecido internamente no laboratório sobre a gestão, entre outras. Então, são essas minhas questões para os 2 laboratórios que fizeram a apresentação. É feito um mapeamento? Ok. Tá bom? Descarte. E como é que é feito o armazenamento? Mapeamento das amostras ao entrar no laboratório. Ok. Então, enquanto a Bibi faz aquilo que é a apresentação, só tem 2 minutos só, 2. Então, peço para a Chimoio responder aquilo que foram as inquietações da Anália, depois temos Tete, depois Bibi fecha. Pode ser? Otávio, não pode repetir que tinha caído. Sim, é sim. A Anália fez algumas perguntas para os 2 laboratórios. Chimoio vai responder, depois a seguir é Tete. Enquanto estás a partilhar, sei que a apresentação que tu tens é muito curta mesmo, mas são uns 2 minutinhos, só para... Sim. Depois para fecharmos a sessão. Sim. Tá bem, depois Augusto pode partilhar. Sim. Já partilhou, Chimoio. Pode responder, por favor. Ok. Então, vou ser breve também. Daqui à Fusal, estamos aqui a acompanhar juntos a apresentação. Sim, pode falar a Fusal. Em relação ao mapeamento das amostras... Sim, estamos a ouvir. Ok. Então, eu dizia, depois de recebermos as amostras depois do cadastro, registro, cadastro, elas são conservadas no congelador de uma forma de uma ordem crescente, também que nós retiramos para o processamento. Elas são conservadas em 21, cada rack, e também são assim que retiramos para a sala de processamento. E para a última questão sobre o descarte, nós quando estamos a elaborar, a fazer as listas de trabalho, mesmo na sala de pré-extração, a criar as listas de trabalho, automaticamente também colamos o formulário de descarte, os PCVs, os códigos das amostras estão na lista de trabalho. Então, que é para quando sair o resultado, caso falhe o resultado, nós também anotarmos naquele formulário de descarte que esta amostra não deve ser descartada porque deve ser repetida ou alguma coisa parecida assim. Então, é assim que nós fazemos. E as amostras, alguém perguntou também onde é que ficavam, se voltavam para o frio ou se mantêm lá. Nós, geralmente, em 24 horas já temos os resultados das amostras e daí nós colocamos num saco, numa caixa identificada para o descarte e ficam apenas uma semana dentro do nosso Ok, a Fusal. E também organizamos... Pronto. Yeah. Obrigada, Fusal. Sim. Chimoio, por favor. Desculpa, Tete. Sim.
Mais uma vez, boa tarde. A questão do procedimento de controle das amostras para teste, ao longo da apresentação, eu partilhei duas planilhas em que lá vinha o controle de amostras por codificado no congelador e o controle de amostras codificadas. Então, esse é o processo de controle das amostras no congelador. Então, mesmo as não codificadas também têm um padrão de controle segundo as planilhas que eu partilhei. Agora, em termos de armazenamento e descarte das amostras, dizer que nós, neste momento, estamos a descartar as amostras uma semana depois de ter resultado. Isto porque estamos com o congelador avariado e estamos a um congelador de backup, então a capacidade é reduzida, não temos como armazenar amostras por muito tempo. Mas há uma semana depois de ter resultado, nós vamos a descartar e vamos para a incineração. Ok, Ismildo, obrigada. Então, sim, obrigado, Ismildo, colegas de TED. Então, a Bibi vai fazer aquela apresentação dela, são 2 minutos. Depois vamos ter algumas considerações do nível central. Vejo que está aqui a APHL, o INS e a PSM. Então, Bibi, peço, por favor. Augusto, peço para o próximo slide. Tinha que aparecer uma imagem no slide anterior. Um fluxograma. Augusto. Um minuto só. Tem uma imagem no segundo slide. Estou a perceber o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Acho que já está. Não consigo ver aqui, não está projetado. Ok, mexendo nisso. Esse mais de 1 minuto, não sei o que está a acontecer, mas já sei o que está a acontecer. 8 minutos. Enquanto tentam resolver o problema técnico, não sei, a PCM tem alguma coisa a dizer, a atualizar-nos? PCM, tem alguma coisa a dizer-nos? Boa tarde. Sim. Especificamente não temos nada a dizer, apenas parabenizar as equipes que apresentaram e também parabenizar a equipe central pela proposta dos temas. Penso que o tema foi interessante e crucial neste processo de trabalho. Muito obrigado. Obrigada, PSM. Vi aqui Mauro, APHL. Não sei, Mauro, se tem alguma coisa a partilhar com os laboratórios. Na apresentação, muitos problemas de DAISA links aqui. Não sei se tem conhecimento desses problemas. Boa tarde. Para já não tenho conhecimento, né? Mas dizer que geralmente o problema que tem havido é que temos que garantir conexão nos dois lados, seja no DAISA Lab ou então no DAISA Link. Temos que garantir que tenhamos internet e que o DAISA Com esteja ligado.
Se o DAISA Lab não consegue receber alguma amostra, deve procurar saber do DAISA Link se tem tudo ligado, internet, DAISA Commons. E se estiver conectado e não estiverem mesmo assim a conseguir receber as amostras, daí é só ligar para nós podermos verificar o que é que está a acontecer. Ok, obrigada, Mauro. Breno. Nália, não sei se tem alguma coisa a partilhar com os laboratórios, enquanto aguardamos a conexão da Bibi. Não sei se tem algo a partilhar com os laboratórios. Só quero parabenizar os laboratórios pela apresentação e perguntar se todos os procedimentos que foram aqui apresentados, se existe um POP, um procedimento ou alguma coisa escrita. Como vocês sabem que na qualidade tudo que não está escrito não é feito. Então, só queria perguntar aos laboratórios se pudessem, se têm e se não tivessem, elaborarem algo sobre a gestão de amostras e documentarem. Para as próximas pessoas, quando vierem, poderem também seguir o que vocês fazem. Mas existem alguns aspectos que ficaram de fora, como, por exemplo, o mapeamento das amostras e ser feito de uma forma rotineira, e entre outros. Mas depois podemos discutir isso, Otávia. Ok. Tá bom? Obrigada. Não sei, Norbibi, podemos? Não vai apresentar. Não vai ser possível. Está num modelo que não permite apresentar. Está no modelo slideshow. Se não está a perceber também o que está assim. Tentei baixar de novo a apresentação e não está a deixar. Estava a tentar gravar em PDF, mas mesmo assim não me deixa. Não me permite fazer nada. Então, ok. Não me permite. Não sei se pode explicar o que é apresentar.